O terceiro tópico diz respeito à taxa de câmbio, mais especificamente a PETAX. O que é taxa de câmbio? Taxa de câmbio é uma taxa de troca, né? Câmbio seria troca. Então é uma taxa de troca de uma moeda nacional em relação a uma moeda estrangeira, né? A gente sabe que os países fazem negócio com outros países, mas eles não emitem as moedas dos outros países, eles emitem as suas próprias moedas. Para que esses negócios, então, ocorram, é preciso que haja uma taxa que faça uma conversão entre a moeda nacional e a moeda estrangeira, ou o quanto custa aquela moeda estrangeira em termos da moeda nacional. Então, em outras palavras, a câmbio é isso, é o valor da moeda estrangeira medida em unidades monetárias da moeda nacional. Então, em termos de dólar, por exemplo, quanto custa um dólar em reais? Quantos reais eu preciso para comprar um dólar? No Brasil, essas taxas elas não são fixas, elas são variáveis e elas respondem o mercado. O mercado é que vai determinar essas taxas. Essas taxas de câmbio em relação aos vários países. Normalmente a gente fala de taxa de câmbio e já pensa bastante em dólar ou em euro, porque libra também, porque são taxas que a gente ouve falar mais, né? Obviamente o dólar é a mais importante de todas, porque a maior parte das transações são em dólar. O Banco Central, então, ele pega essas taxas médias, que são essas transações que acontecem entre os países, e aí dessas taxas médias, no mercado interbancário, é que você tem, então, a PETAX. A PETAX, então, é uma taxa de câmbio que reflete um fechamento das taxas médias diárias que aconteceram na movimentação diária. E ela serve de referência para vários negócios que envolvem contratos. Em termos de dólar, a gente pode dizer que existem dois tipos de dólar dentro desse câmbio aí, dentro dessa taxa de câmbio, que é o dólar spot, que é o dólar à vista, e o dólar forward, que é, na verdade, o dólar do mercado futuro, aquele que está relacionado aos contratos futuros, dos contratos a termo, que a gente diz. Quando um empresário, um produtor rural, por exemplo, vai vender, sei lá, frangos, ele ainda não produziu os frangos, ele vai vender num momento futuro. Então, ele já estabelece num contrato, no prazo, quando ele for entregar, que o dólar que vai ser utilizado no recebimento daquela mercadoria que ele está vendendo é um dólar X, é o dólar forward. Então, basicamente esses dólares. Tem uma questão também bastante importante que a gente sempre ouve falar, que a gente fala assim, mas o preço hoje, o dólar turismo é X, o dólar comercial é X. O que seria esse dólar comercial e esse dólar turismo? Na verdade, isso aí são segmentos dentro do mercado câmbio, né? O dólar PETAX é simplesmente o mercado câmbio de uma forma geral. É só para segmentar, na verdade, atuações das pessoas, interesses diferentes de grupos, em termos comerciais, que são o dólar relacionado à produção, vendas, né? Venda de produtos e serviços, enquanto que o dólar turismo está relacionado mesmo ao turismo, né? Também existe o dólar paralelo, que na verdade ele faz parte do mercado não oficial. Então, na verdade, todos esses dólares compõem o mercado de câmbio e essa taxa de câmbio PETAX, ela representa a média, né, da movimentação que o mercado fez durante um determinado período, no caso, naquele dia, de uma forma média. Bom, isso aí, então, é o terceiro tópico, que trata da taxa de câmbio PETAX. O quarto tópico vai falar sobre a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A taxa Selic, que a gente sempre ouve falar, ela está relacionada muito diretamente àquela taxa que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ao ter como referência, né, ter como uma obrigação a execução de uma política monetária, um braço da política monetária e daquilo que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional, pelo CMN, nas metas de inflação. Então ele determina uma taxa de juros. É a taxa de juros básica da economia, porque é a taxa que vai nortear o que o governo está disposto a pagar em relação aos títulos que ele vende, né? Então, se o governo é um
um ente da economia seria, digamos assim, o último a falir dentro da economia, então ele é que tem a menor risco, caso você venha emprestar dinheiro para ele. A taxa Selic, ela basicamente determina qual que é a taxa de referência para o governo pedir dinheiro emprestado para alguém, certo? Só que essa taxa Selic que a gente está falando é a taxa Selic meta, essa que é estabelecida pelo Copom. Uma vez estabelecida essa taxa Selic meta, existe também uma outra taxa Selic, que é a Selic over, que na verdade essa, se a gente olhar no jornal, a gente vai ver sempre lá Selic e tal. Essa Selic over, overnight, ela na verdade é uma taxa média e ela é ponderada pelo volume das operações de financiamento dentro de um dia. E esse financiamento, obviamente, a referência desses financiamentos são os financiamentos do setor público, então, dos títulos públicos federais. E títulos públicos federais, negociações são realizadas dentro da Selic, dentro desse sistema especial de liquidação e custódia. Basicamente é isso. Nós temos então a taxa Selic meta, que é essa estabelecida pelo Copom, e a Selic over, que tem variação diária, serve de referência para o mercado, porque ela é a taxa de fato dos títulos públicos, caminham próximas em termos de fechamento mensal. Não vou falar agora como é que como que é definida essa taxa Selic meta, porque vai fazer parte do próximo tópico, que vai tratar especificamente do Copom e de questões relacionadas a políticas monetárias. Lá a gente vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Bom, da taxa Selic a gente vai passar para a taxa DI e depois para a taxa R. A taxa DI, ela toma como referência os CDIs, que são certificados de depósitos interbancários. Os bancos, eles, para fechar, por exemplo, algum determinado momento, às vezes ele não tem aquele recurso naquela hora. E aí ele então emite um CDI que é administrado, vamos dizer assim, gerido pela CETIP, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, que é uma empresa que, na verdade, calcula o DI também, que vai fazer essa intermediação. O DI, então, ele acompanha os CDIs, esses certificados de depósitos interbancários que os bancos, então, emitem para poder funcionar de uma forma tranquila. O DI normalmente fica próximo à Selic, porque um banco pensaria assim, não, eu vou emprestar para você banco, sendo que eu também poderia estar emprestando para o governo. Então o governo me paga uma taxa Selic. Qual a taxa que você vai me pagar? Aí o banco fala assim, não, mas eu preciso do recurso por um período muito curto, um período curtíssimo. Eu vou te pagar X, normalmente menos do que a Selic. Justamente porque o prazo é curto e também porque se você fosse fazer o empréstimo para o governo, isso demandaria algum tempo e tudo mais, teria custos não financeiros nesse processo. Então o DI, ele é uma taxa que caminha muito próximo à Selic, normalmente de forma espelhada, não exatamente igual. Às vezes pode ter uma variação até maior ou menor. E toma como referência a Selic e ela remunera esses CDIs. A TR é uma taxa que remunera os CDBs, que são certificados de depósitos bancários, ou seja, o banco pode pedir dinheiro emprestado, por exemplo, para o outro banco para liquidar aquelas questões imediatas, ou também pode pedir dinheiro para os seus clientes. Diferentemente do DI, que são para curtíssimo prazo, a TR não está relacionada exatamente a um curtíssimo prazo, normalmente é um prazo de maior, A TR, ela é calculada de forma diária, ela está relacionada aos CDBs, e ela faz parte da remuneração da poupança, por exemplo. A poupança tem um rendimento anual de 6%, mais a TR, mensal. Então, mensalmente, a gente tem 0,5% mais TR como remuneração da poupança. Isso para pessoa física, pessoa jurídica, o rendimento é trimestral. E também ela também serve como um fator de correção do sistema financeiro habitacional na concessão de empréstimos relacionados à casa própria, são 30 médias, que se usa para se calcular a TR normalmente,
e aí sempre se retira as duas maiores e as duas menores médias para chegar no cálculo final dessa TR. Bom, no próximo tópico a gente vai continuar o tema, né, de introdução à economia, e vamos falar então sobre questões relacionadas a políticas monetárias.